Olá, conectados! Bom, vocês já sabem que toda segunda-feira, a partir das 20 horas, a gente tem um encontro marcado, né? Então, eu vou começar o nosso encontro de hoje falando dos nossos parceiros, porque hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu estou encantada em conversar e entender cada vez mais do processo dela e da área que ela atua. Mas daqui a pouco eu apresento a nossa convidada. Primeiro, vamos falar da NAC Bank, que é um banco especialista na área de comércio exterior, que está aqui com soluções financeiras para apresentar para você que é conectado e que importa ou exporta. Então, a NAC tem as melhores soluções financeiras para a área de comércio exterior. E além da NAC, nós temos também um grande parceiro que é a Frois Trade, que está há mais de 20 anos no mercado e é especialista no processo end-to-end. Isto é, ele traz a mercadoria lá de fora e entrega aqui na sua porta, porque assim você fica disponível para poder vender o seu produto e se especializar cada vez mais na sua área de atuação. Então, deixa a importação que a Frois vai poder apresentar para vocês as melhores soluções no processo. Bom, esses dois parceiros vocês já conhecem, né? Mas a nossa convidada eu vou apresentar daqui a pouco, após nossa vinheta. Bom, a nossa convidada de hoje, ela tem uma especialidade, ela estudava em Harvard, gente. Eu adoro, eu amo ficar conversando com pessoas inteligentes e a gente já estava aqui nos bastidores, eu já estava aprendendo com ela. E ela é especialista, nós temos aqui ó, uma descrição bonita, mas eu tenho certeza que ela vai se apresentar muito melhor, né? A nossa convidada é a Ana Bilbao, é uma das sócias da Luthier Propriedade Intelectual. Ela é coordenadora do Núcleo de Comércio Exterior da ACIB, né, em Blumenau, especialista em propriedade intelectual, inovação e estratégias de proteção a ativos intangíveis. Olha que interessante, é uma área totalmente que a gente lida com intelectualidade, né? Ana, bem-vinda aí ao nosso ConnectCast. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, né? Estar sempre na sua presença é uma honra. E falar do que eu amo, né? Do que eu faço todos os dias, né? Não tem tempo ruim. Obrigada mesmo. Obrigada porque eu já vou começando perguntando quem é a Ana, né? Porque antes de a gente conhecer toda essa estratégia, toda essa tua área, que é muito interessante para nós, principalmente que nós trabalhamos na parte de publicidade, né? Uhum. Trabalhar e fortalecer as marcas. Mas antes da gente entrar nessa área, eu queria conhecer um pouco mais da Ana. Então, tá. Propriedade intelectual tá no nosso dia a dia, né? Tá em tudo, e aí por isso que eu gosto tanto de falar, né? Porque no fim a gente começa a conectar, né? E começa a identificar. Mas falando de mim, né? Meu nome é Ana Bilbao, então eu atuo com propriedade intelectual já há 10 anos, eu caí de gaiato no navio, né? Foi meio que sem querer, porque sou formada em Direito, mas eu nunca tinha trabalhado na área. E aí surgiu a oportunidade, né, me conectei com pessoas da Luthier e me apaixonei, né, tanto que logo depois já entrei no mestrado. Hoje eu faço doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação no INPI, lá no Rio de Janeiro. Então, gosto de estudar. A gente ri com Harvard, né? Eu fiz um curso, gente, eu não estudei em Harvard. Eu tenho uma certificação de Saúde Pública Global e Patentes, que eu estou utilizando agora na minha tese de doutorado. É um estudo sobre doenças negligenciadas, sobre a questão de medicamentos no mundo. A gente atua com muitas patentes na área farmacêutica, então realmente foi bem interessante, um curso, né, bem robusto, mas foi um curso, né, ainda, quem sabe claro. Ainda vou estudar lá em Harvard.
Tenho também uma experiência internacional muito legal no Japan Patent Office, eu fiz um curso também lá em Tóquio, também uma experiência sensacional. Propriedade intelectual me levando para o mundo, né? Sim. Hoje, no fim, né, o que eu faço todos os dias, que é o que eu realmente gosto, é a gestão de ativos intangíveis, que parece complicado, mas é extremamente simples, porque é a gestão de tudo aquilo que não dá para tocar e vale dinheiro, né? Hoje, todo o conhecimento que existe no mundo, de alguma forma, se eu vou negociar, se eu quero monetizar isso, eu preciso ter um documento, eu preciso de alguma forma proteger isso, né? Senão eu vou negociar o quê? Né? Eu sempre brinco que a gente não pode tirar o nosso cérebro e dar para alguém. A gente precisa tangibilizar de alguma forma, né? Sim. E aí a propriedade intelectual, ela existe exatamente para isso, por isso que eu gosto tanto de falar sobre. É um tema bem diferente, né? Porque a gente fala de questões de intangíveis, né? Eu hoje estou registrando meu nome. Exatamente. Porque o nome, Renata não, mas Renata Palmeira e Rê Palmeira, já estou, além do Reconecta, né, além do ConnectCast, porque a gente vê que cada um desses produtos que a gente veio criando nesses anos, eles cada vez mais estão se fortalecendo no mercado. Então, trabalhar e cuidar desse ativo, né, que a gente tem criado, porque a parte mais difícil é tu criar, fomentar e fazer crescer. Exatamente. Então, cuidar desses produtos é extremamente importante. E tu comentou de uma área que tu estás te atualizando sobre a questão dos fármacos, né? Os produtos patenteados. Por exemplo, agora a gente sabe dessas canetinhas que está muito na moda, o período de patente deles está acabando. Não sei se é patente ou é a patente. O período de patente dessa marca está acabando agora e aí eles poderão disponibilizar a fórmula mercadologicamente. E isso pode, algo que eu estudo muito, mudar o mercado. Sim. Porque muitas pessoas estão utilizando hoje, mas são pessoas com uma condição financeira um pouco maior para poder utilizar esse produto. E a partir do momento que tu pode utilizar, outras farmacêuticas podem produzir, entra na questão do genérico, e aí oferta e demanda, né? Eu tenho mais oferta, o valor vai baixar para que o mercado todo possa utilizar e acabar impactando aí nessa mudança mercadológica, né? Então, o quanto é importante essa questão de patentes, não só no fármaco, né? Em todas as áreas de atuação. Exato. É quem sabe usar o sistema. Né? O sistema ele existe já há muitos anos. Inclusive, só a título de conhecimento, o acordo internacional mais antigo vigente hoje no mundo, desde antigamente até hoje, é a Convenção da União de Paris de 1883. Então, assim, a propriedade intelectual ela existe há muito tempo e essas regras estão há muito tempo. Então, quem aprendeu a lidar com as regras é quem está dominando o mercado, né? Sim. Querendo ou não, as patentes de fármacos são as que geram mais dinheiro e, assim, a gente pode entrar em várias discussões, a gente pode, né, falar sobre razão de existir e sobre função social e sobre várias coisas, mas, no fim, é extremamente caro desenvolver um medicamento novo. Sim, fato, sim. Né? Fato. Então, de alguma forma, deve existir alguma compensação para incentivar com que alguma empresa faça isso, e é por isso que existe o sistema de patentes. Né? O sistema de patentes ele é o sistema de troca, onde quem cria conta para o mundo como criou, para que o mundo possa estudar, para que o mundo possa desenvolver, para que o mundo possa trabalhar a partir disso e a gente parar de reinventar a roda. Mas ele tem um benefício, né, de ter essa exclusividade, de dominar esse mercado, ter um monopólio desse mercado por um tempo X, né? São 15 anos para patentes de modelo de utilidade e 20 anos para patentes de invenção, contados da data do depósito. Sim. Parece muito, mas tem patentes que demoram, principalmente no setor farmacêutico, às vezes 10 anos, 12 anos, 15 anos. E o investimento na pesquisa, né? Enquanto isso, tem investimento em pesquisa, em testes, e Anvisa, e muita coisa. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente acha assim, a patente vai vencer, vai virar domínio público, é de todo mundo, né? Porque depende. O advogado gosta de falar depende, né? Depende. Porque, assim, uma patente, ela não é de uma máquina, ela não é do
remédio, é de partes, é de processos, né? Eu falo que é da rebimboca da parafuseta, né? É um detalhe do detalhe. Então, quando a gente avalia, por exemplo, essa questão da semaglutida, que é a caneta, né? Que utiliza como marca, não pode falar a marca, pode falar Ozempic. Então, por exemplo, a marca, ela existe. Sim. E a marca ela pode ser prorrogada a cada 10 anos, ininterruptamente, enquanto ela for licitamente utilizada. Então, essa marca, ela continua da titular. Agora, que tecnologias eles tinham protegido? É o sistema da canetinha, como é que o medicamento sai dali, aperta aqui, sai ali. Essa é uma patente. A semaglutida, o processo de criação, pode ser outra patente. Então, quando a gente avaliar o que, e de fato eu não parei para avaliar isso, então eu não vou me meter, né, a falar exatamente isso, mas assim, quando olhar o que vai vencer, a gente tem que olhar qual a patente, qual a tecnologia que foi protegida naquela patente, beleza, a partir do momento em que vence, ela se torna domínio público. O Brasil tem a legislação de genéricos que facilita a entrada de outras empresas farmacêuticas no mercado, mas de qualquer forma, o medicamento, essa proteção patentária, ela deixa de existir. Mas a gente que estudou, né, nesse curso principalmente, a gente sabe que, na verdade, não é porque venceu agora acabou, agora a fabricante não vai ganhar mais dinheiro. Eles já têm outras melhorias e eles vão patenteando em doses homeopáticas, né? Então eu vou melhorando. Então, era a semaglutida, depois tem a tirzepatida, que daí é do Monjaro. Agora, dizem que já tem o melhor. É claro que tem. Eles já sabem que tem. E eles vão patenteando em partes, para que vá vencendo em partes e que eles continuem com o monopólio desse mercado por muito tempo. Então esse é o sistema que as farmacêuticas utilizam e isso é pensado há muito tempo, isso é estratégia, isso é utilizar o sistema a seu favor. E principalmente é isso que a palavra que tu utilizou e é extremamente correta, estratégia. Como que as empresas estão utilizando essas estratégias para proteger a sua marca, né? Exato. Todo o seu conhecimento, né? A marca é básico, né? A marca é pãozinho francês. Se a gente não protege a principal componente que nos identifica no mercado, eu vou proteger o quê? Né? E aqui no Brasil, a gente tem muita tendência de achar que tudo é muito custo, né? E principalmente a marca, como ela não é que nem um alvará, que ele é obrigatório, né? Mas eu já tenho meu CNPJ, mas eu já fiz a consulta na junta comercial. Isso é uma coisa. Registrar a marca, por exemplo, que você falou, né? Eu tenho que registrar o meu nome. Sim, patrocínio, ele tem que ser registrado. Porque o que impede de alguém com um nome igual ao teu estar num segmento igual ao teu? E aí, quando tu comunica isso para o mercado, isso pode gerar uma confusão de consumidor. O sistema de marcas, ele tem muito esse foco de proteção do consumidor. Para que o consumidor não contrate errado, não compre errado, não escolha um através do... Porque se eu escolho pela marca, pelo que eu conheço, pelo que eu ouvi falar, porque alguém me indicou, eu quero ter o mesmo resultado que aquela pessoa que me indicou teve. E se eu compro errado porque eu confundi a marca, eu, consumidor, tive um prejuízo. Eu ter esse registro, você, por exemplo, ter esse registro, te garante que você possa se opor contra terceiros. Né? Te dá um documento, uma validade incontestável. Se a gente não tem isso, eu não posso reclamar? Pode. Direito de peticionar existe, a justiça existe para isso, né? Então eu nunca registrei, alguém está usando o meu nome, eu posso discutir? Sim, pode. Mas isso vai ter que ser em juízo, eu vou ter que criar prova, eu vou ter que fazer várias coisas que se eu tenho um registro aqui, pronto, a partir daqui a gente discute, né? Sim. A gente tem usuários anteriores de boa fé, a gente tem outras ferramentas que podem ser utilizadas, mas o trabalho, na verdade, o grande benefício da propriedade intelectual é tu te precaver disso. Sim. Então, o que as empresas estão fazendo cada vez mais, e isso é um benefício pós-pandemia, até a pandemia a gente tinha muita dificuldade de conversar com o empresário brasileiro sobre essa necessidade. É muito difícil. Isso no Brasil hoje não é... Hoje, eu acho que talvez depois da pandemia... Isso, melhorou muito. Melhorou muito, não estou dizendo que tá bom. Eu atendo também clientes do exterior, né? Dentro do escritório, a minha operação é relacionamento com escritórios do exterior e clientes diretos do exterior. Então, existem muitos estrangeiros que fazem suas proteções aqui no Brasil. E eu falo que para mim é muito latente, né? Muito claro
que no Brasil eu preciso convencer o empresário dos porquês. Por que patentear? Por que registrar a sua marca? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? As conversas, os atendimentos, eles são primeiro para convencer da importância e depois falar da estratégia e o que fazer. O estrangeiro a gente não tem isso, é só estratégia. Eu quero fazer, eu vou fazer, é isso ali, aí beleza, aqui no Brasil é assim, é assado, a gente cria estratégia, a gente executa. Eu não preciso convencê-los da importância, porque fora do Brasil, e aí claro que a gente está falando de Europa, Estados Unidos e China principalmente, para eles já nascem, eles já crescem falando de proteção. Eu vejo que muito na China, realmente tu comentou a China, e como vem muita inovação, muita coisa, muita ideia eles têm, eles vão lá, têm a ideia, vou primeiro patentear, depois eu vou investir mais. Eles protegem cada vírgula de inovação que eles fazem. E é muito engraçado porque tem muita gente que ainda fala a China é copiadora, né? A China blá blá blá. Aconteceu, né? Para quem estuda a China, quem estuda a história da China, entende que eles tiveram que fazer isso, né? Eles eram um país paupérrimo, que só tinha arroz, né? Fechado para o mundo, e de repente eles criaram essa virada de chave. E dentre os pilares da China, de desenvolvimento da China, existem 4 pilares principais. Um deles é a propriedade intelectual. Então, eles valorizam isso há muito tempo. Então, sim, começaram copiando, aprenderam com isso e aprenderam a se desenvolver muito rápido. Então, a China teve que fazer, em 20 anos, por exemplo, desde que eles abriram o mercado e eles estão nessa frente, eles se desenvolveram em 20 anos o que o resto do mundo se desenvolveu em 200 anos de revolução industrial. Então a gente foi acostumando, a gente, né, o ser humano médio mundial, padrão europeu ali, né, colonizador europeu, ele foi aprendendo, veio cá o motor, né, a combustão, aí agora a gente tá com a revolução digital e tal. A China, quando abriu, o mundo inteiro já estava assim, eles aprenderam a inovar muito rápido. Então, o processo, o modus operandi do chinês de inovação é outra sacada, é outra coisa. Então, hoje, o que eu mais faço de fora do Brasil para o Brasil é empresa chinesa, marcas, patentes e desenhos industriais chineses. Eles protegem tudo aqui no Brasil. E eles utilizam de muita informação tecnológica brasileira que não foi protegida ou que não foi mantida essa proteção, incorporam e melhoram, e aí fazem até, por vezes, patentes de melhoria. Então, assim, tipo, pegando a nossa história, eu descobri, pegando um pouco da história do brasileiro, os primeiros carros elétricos feitos aqui em 90 e poucos, vai que criaram aqui, o chinês levou para lá. Porque hoje eles são um dos maiores do mundo, né? Na produção de carro elétrico. Exatamente. Eles aprenderam a usar o sistema. E aí tem impactado diretamente, obviamente, os processos no Brasil. Se a gente falar de marca, só de marca, no Brasil, a gente entrou num acordo internacional no ano de 2018. Final de 2018, a gente entrou no Protocolo de Madrid. É um acordo internacional que facilita o depósito de marca em outros países. Então, o Brasil, entrando nesse acordo, tem uma facilidade de depósito em mais de 120 territórios. E a gente consegue fazer aqui do Brasil o pedido. Estou resumindo muito, né, o processo, mas resumindo, hoje com um agente local ou até mesmo a pessoa física ou jurídica consegue fazer essa extensão de sua marca para outros mais de 120 territórios. Mas isso também significa que mais de 120 territórios também tem facilidade de fazer aqui. O que aconteceu? Até 2018, a média de pedidos de processos de marca no Brasil, de novos processos de marca por ano, era 150 mil, 160 mil, ali. Essa escadinha foi crescendo, que no ano passado isso chegou em 500 mil processos. Isso de 2019 para cá. É muito processo. E a maior parte desse crescimento é de processos estrangeiros. E aí coisas que não aconteciam antes, a gente chama de incidentes processuais. Então você entra com o seu pedido de registro de marca, existe um período de 60 dias para oposição administrativa. Aí eu chego pro meu cliente e falo assim, olha, a gente identificou, né, com uma marca colidente com a tua, vamos se opor. Quanto vai custar? Não, deixa, não me incomoda. Não quer fazer, porque ele tem que investir, porque tem que pagar taxa, porque tem que fazer. O estrangeiro, para ele é
troco de bala, Uhum. né? Então Sim. eles estão fazendo oposições administrativas, pedidos de nulidade, todos os incidentes processuais que podem acontecer estão acontecendo numa frequência muito maior. Aham. Então, Principalmente os estrangeiros que estão aqui dentro, né? que querem operar aqui, Sim. obviamente eles querem operar, né? A propriedade intelectual, os registros, eles são territoriais. Uhum. Se eu quero ter uma proteção no Brasil, eu tenho que fazer uma proteção no Brasil. Se eu quero ter uma proteção na China, eu tenho que fazer uma proteção na China. Uhum. Né? Então tem que tomar esse cuidado. E os estrangeiros, eles estão de olho, o chinês está de olho. A China, como a gente usa muito como base industrial, né? Sim. A legislação, ela é muito similar no mundo inteiro, né? Quando a gente fala de propriedade intelectual, por conta da Convenção da União de Paris, né? Mas resumindo para marcas, falando especificamente, a legislação fala em produção e comercialização. Né? Então, quando eu falo em ter uma marca, é uma marca de um produto, de um bem ou de um serviço, mas se a gente fala em bem e em produto, industrializado e ou comercializado. Então, quando eu fabrico na China, eu faço na fábrica, já sai no container da fábrica, só vai para o porto e vem para cá, houve uma industrialização. E isso está bloqueando, os containers estão ficando bloqueados na aduana chinesa, por infração de marca. Porque os chineses estão registrando marcas lá, e aí existe uma operação ali na alfândega, né, que é possível, que é um registro alfandegário, e aí o nacional, aí eles nos buscam, né, meu Deus, né, ficou bloqueado, o que eu faço? Eu falei, por que você não registrou lá? Ah, mas eu não sabia que eu precisava registrar. Sim. Né? Então, estou contando para vocês que vocês precisam registrar. Por mais que eu esteja importando, eu tenho... Se sai com a sua marquinha de lá uma caneta... Eu tenho que registrar para canetas na China, porque senão qualquer chinês, pessoa física, e lá eles usam pessoas físicas, laranjas, né? Isso acontece, registra uma marca igual a tua. Concorrência desleal existe aqui no Brasil. Lá, se eu reclamar, mas é minha, ele me copiou. Então tá, vamos discutir no judiciário chinês. É caríssimo, é muito mais barato tu comprar a marca. Então você vai lá, negocia, compra a marca, passa pro seu nome. A gente tem que tomar muitos cuidados. O chinês aprendeu, né? O europeu, ele também faz, mas ele cuida muito mais de patentes. O chinês também de patentes, né? Mas assim, a questão da aduana, de marca. Então a gente tem que ficar de olho no mundo inteiro. Agora, por favor, explica qual é a diferença da marca e da patente. Porque o público muitas vezes pode confundir em um e outro. Verdade, né? O que a gente mais escuta é patente é a marca, né? A gente mistura tudo. Então vamos lá. Professorinha Ana agora. A propriedade intelectual é um guarda-chuva, onde a gente tem vários tipos de direitos. Então, a gente divide mais ou menos em direitos de propriedade industrial, direitos de autor e direitos sui generis. Não vou falar desses últimos para não complicar. Direitos de propriedade industrial são marcas, patentes, desenhos industriais. Tem outros, mas eu vou falar desses 3. A marca é o sinal distintivo visualmente perceptível. Isso. É o que eu vejo e que identifica alguma coisa. Sim. Então, a gente tem o Reconecta, uma marca, um sinal que identifica uma plataforma de informações, de notícias, certo? Nós temos a Luthier, que é um escritório de propriedade intelectual, que convive com o luthier, que é um profissional que faz instrumentos de corda. Porque esse é o significado da nossa marca. E a gente pode conviver super bem porque a gente não divide consumidores. Tudo que identifica alguma coisa de alguma forma, então a gente tem marcas tridimensionais, por exemplo, aquela garrafinha da Coca-Cola, ela tem uma proteção tridimensional. Eu tenho marcas de posição, então tu ter 3 risquinhos na lateral da tua calça significa uma marca também. Então esse é o registro de marca, que é o que identifica um produto ou um serviço com algum sinal, que pode ser uma palavra, que pode ser um certinho, que pode ser uma maçãzinha, que podem ser várias coisas. Estamos falando de marca. Marcas valem mais no mundo inteiro, quase todo mundo, 10 anos. Então, um ou outro país a gente muda. E eu posso ir prorrogando isso enquanto eu utilizar essa marca. Eu não tenho um vencimento, certo? Enquanto eu usar ela licitamente, eu comprovar esse uso, ela é minha e eu vou prorrogando. Então, isso é marca. Patente é quando a gente fala de inovação tecnológica, melhoria funcional. E assim, a gente tem que tirar da cabeça que tecnologia é aplicativo, celular. Tecnologia é algo que melhora um processo, é algo que te traz algum tipo de benefício técnico, seja mais limpeza no teu parque fabril, significa uma velocidade diferente,
fica mais, que o consumidor sai mais satisfeito porque a experiência dele é melhor. Existem patentes, assim, de coisinhas super simples, né? Uma patente não necessariamente tem que ser complexa, mas ela é uma solução tecnológica. Um celular, por exemplo, tem várias patentes ali. Não existe a patente do celular, existe a patente da tecnologia do zoom da câmera. Eu até eu lembrei de um exemplo que tu me deu no dia que a gente estava conversando sobre o Mac. O teclado do Mac. Tecnologia de borboleta. Exatamente. Dentro de um Mac, por exemplo, tem várias patentes. Então, você faz aquela... então por que isso tem que ter uma melhoria de alguma forma, né? Então, por que no caso do teclado, o sistema é o sistema de borboleta, né? E aí, quando a gente digita no Mac, não é mais gostosinho? Sim, ele é mais levinho. Por que todos os computadores não são assim? Porque a Apple patenteou a tecnologia dela, então ninguém pode fazer igual enquanto ele domina. Mas diferente da marca, eu tenho uma validade. Eu tenho esses 15 ou 20 anos, dependendo do tipo de patente. Para que... Alguém venha, copie, melhore, né, faça o que quiser. Né? Esse teu monopólio, ele é durável. Porque se a gente deixasse para sempre, por que eu iria inovar depois? Eu tenho para sempre, é meu, o povo gosta, tá tudo certo. A ideia do sistema de patentes é incentivar o desenvolvimento tecnológico. Só que a gente tem outros ativos também. As pessoas falam de marcas e patentes, mas, por exemplo, a gente tem o desenho industrial, que é o design dessa taça. Ela é diferente, porque blá, 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 blá. Eu posso fazer um registro desse design. E design é tudo aquilo que eu vejo também. Muito parecido com marca, né? E tem entrado muito interface gráfica, por exemplo. A gente tem registrado interface gráfica de aplicativos, de sistemas SaaS. Como agora, por exemplo, a gente foi... fazer as nossas figurinhas da Copa, tava lá que tem propriedade, nós não podemos lá usar o 26 de fundo, e a nossa figurinha ela vai com o logo do Reconecta. Porque a Copa em si... Esses protegem muito. Nossa, vários... A gente começou a ver o material, assim, não dá para usar isso, não dá para usar assim, então monta outra figurinha, porque essa figurinha aí... Essa é a ideia. Mas tá todo mundo usando. Aí eu assim, pois é, mas a gente, foi um dos temas essa semana. O pessoal do designer, assim, Renata, se tu quiser, mas a própria rede social, ela pode te baixar por causa disso? Exatamente. Essas infrações existem. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, a Copa do Mundo, o titular disso é uma empresa estrangeira. Sim. Certo? Eles estão de olho e eles acionam mesmo. Porque, vamos pensar que um ativo, né, uma marca, uma patente, um desenho industrial, dentro do direito brasileiro, ele é um bem móvel. Ele é como se fosse um carro. Sim. Um carro, eu posso vender, eu posso alugar, ele é um ativo, certo? Só que... Vou comparar, então, não com carro, com um terreno. Então, eu tenho um terreno. Eu comprei um terreno aqui na praia, né? Porque foi um bom negócio e eu deixei lá. Se alguém invadir o meu terreno, se acontecer alguma coisa naquele terreno, a responsabilidade é tua, Sim. Né? Não dá pra ficar esperando que a polícia fique todo dia olhando pra ver se alguém invadiu. Se alguém invadir, tu vai ter que ir lá, vai entrar com ação, vai ter que fazer denúncia, tem que manter muradinho, tem que cortar o mato, tu tem que fazer a gestão desse teu terreno. Não adianta só ter o documento. Marca, patente é a mesma coisa, não adianta eu só ter. Se eu não fizer valer esse direito, eu posso perdê-lo. Né? Patente, por exemplo, tem muita gente... mas se o INPI me deu, ninguém mais pode fazer. Calma, o INPI às vezes entendeu uma outra patente de uma outra maneira. Se eu não vou lá e faço um subsídio na patente, pode ser que ele conceda. Pode ser que seja uma patente de melhoria, que ele entenda que não depende da minha. Tem muita coisa que pode acontecer. E o estrangeiro, ele aciona com muito mais facilidade. O brasileiro, o nacional, no caso, porque assim, entrar no judiciário é oneroso, é caro, a gente já não acredita mais no judiciário, a gente tem todo esse... são conversas que eu tenho diariamente com clientes, né? É extremamente... Sim. E tem muita gente que fala, então se eu ganhar a ação também, daí eles têm que me devolver o que eu gastei. Não, porque o direito de peticionar, ele existe. O direito de eu fazer valer o meu direito. O direito de fazer valer o direito, ficou redundante, mas assim, eu tenho, e se eu vou gastar com isso, faz parte do meu negócio, é o risco do meu negócio. Sim.
E o nacional ele tem muita dificuldade de entender isso. O estrangeiro, como a gente Não, falou, o tempo todo ele... vai, discute, faz valer. Eles colocam isso no custo da empresa. Né? Pra gente é a mais. Eu não estava contando com isso, a gente não fez caixinha de jurídico. Tem que fazer caixinha de jurídico. É importante. Ó, quando se fala em inovação, muitas pessoas imaginam de grandes investimentos. Mas, na prática, o que significa inovar dentro das empresas e onde a gente pode começar? A dica que eu daria, né, baseado no meu dia a dia, é: a gente não precisa sair patenteando e registrando coisas para inovar. Os bancos de bases tecnológicas têm muita informação boa. Tudo que existe no mundo e que já foi patenteado de alguma forma, que foi pedido a patente, não significa que ela foi concedida, está registrado em algum lugar. E ali a gente tem muita informação. Sim. Hoje, a maior parte dos nossos clientes, eles nos buscam para patentear. Então, eu criei um negócio, eu quero patente. Aí, quanto é que tu me cobra para fazer a patente, né? E aí a gente vai lá e faz, não, primeiro vamos fazer uma análise de patenteabilidade. E a maior parte dá como não patenteável. Né? A maior parte do que chega pra gente não tem. Porque são 3 pré-requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A novidade ela é mundial, apesar da patente ser territorial, não tem que ser novo no mundo inteiro. Então a gente sempre encontra um chinês que fez isso aí. Uma ideia infelizmente acontece muito. Só que essa informação ela é extremamente interessante e produtiva, porque muitas vezes isso já está em domínio público. Então, assim, eu quero inovar, vamos consultar um banco, e os bancos são gratuitos, os bancos são abertos. Né? Então, o próprio INPI, vou olhar lá no banco de dados do INPI, eu preciso de uma tecnologia para fechamento de pacotinho de café, sei lá. O que tem de tecnologia de fechamento de pacotinho de café? Será que tem? Será que tá livre? Será que não tá? Será que tem alguma coisa ali na China que não foi protegido no Brasil? Então, a gente tem utilizado essa ferramenta para otimizar o processo de P&D das empresas, que gastavam, sei lá, 6, 7, 10 meses buscando coisas, a gente entrega mastigadinho e fala assim, tá aqui, é só copiar. Tá livre, tudo certo, não vai ter ônus jurídico nenhum, e tá na mão de todo mundo. Então eu começaria ali. Não, Ana, ainda não resolve o meu problema e a gente aqui internamente resolveu de outra forma. Ali, quem sabe, a gente tem uma patente. Aí, quem sabe, a gente tem uma coisa que não existe no mundo inteiro. Só que eu usar o que já tem, eu evito vários custos. Então, a gente não precisa investir rios de dinheiro. Para quando eu precisar investir, a gente tem N fomentos para inovação. Então, a gente tem editais de FAPESC, a gente tem editais de FINEP, a gente tem editais de BNDES, a gente tem vários editais, né, várias formas de conseguir esse dinheiro, muitas vezes sem reembolso, né, são aquelas verbas não reembolsáveis, para utilizar em patentes. Na FAPESC, por exemplo, tem hoje uma linha, um programa exatamente para isso. Então, a gente pode buscar exatamente isso para patentes, né? Para marcas, a gente tem que colocar na cabeça de que isso faz parte, tem que investir, porque quem fala para mim, e eu também escuto todo dia, não, mas isso aí eu não preciso registrar, porque isso aí não vai dar nada. Até dá. Né? E se você tiver que... pensa que se tu tiver que mudar o nome da tua plataforma, qual é o custo que vai ter? Né? E eu tenho muita gente que fala assim, eu não vou fazer porque eu acabei de investir na fachada, gastou 30 mil na fachada da loja, mas não gasta para registrar a marca, que é muito menos do que isso, né? Essa questão de... A gente já teve aí alguns problemas relacionados a nomes, então eu prefiro investir antes de ter, o cenário de trabalhar para fazer o negócio acontecer, e aí o negócio aconteceu, vai lá, alguém registra no nosso nome, opa, legal. Agora a gente tem que criar, porque eu acho que de todos a parte mais complexa é a gente criar e fazer o negócio acontecer, né? Ser reconhecido por essa marca, por isso. Exatamente. E aí, quantas empresas se aproveitam disso, né? Desse nome. Quantas pessoas, principalmente, se aproveitam disso. Que é um trabalho, a parte mais complexa é esse trabalho que a gente faz para fortalecer esse nome, para fortalecer o evento, para fortalecer o Reconecta, né? Exato. Então, e aí que está o valor da marca. As pessoas me perguntam muito, eu quero vender, quanto vale, né?
o quanto que se alguém começasse agora, seu Ana, né? Vou criar um site, né? Uma rede de notícias concorrente do Reconecta. Quanto que eu, Ana, hoje teria que investir para chegar no share de mercado que o Reconecta tem? Certo? Quantos anos tu fez? O que tu investiu de marca? Claro, de dia a dia, de funcionário, de estrutura, de internet, de de eventos que tu foi. Esse é o valor da tua marca. Porque se eu começasse agora para eu conseguir atingir o mesmo público que tu atinge, eu tenho que ter um investimento. Sim. É mais ou menos assim, é claro que a conta é extremamente mais complexa, mas quando a gente tem aquela lista das marcas mais valiosas do mundo, Coca-Cola, Apple, é basicamente isso, assim. Se eu criasse uma empresa de refrigerante agora, para eu ter o share de mercado que a Coca-Cola tem, quanto que eu teria que investir? Trilhões, óbvio, né? Não tem como ser diferente disso. E tu comentou uma coisa muito importante. Coca-Cola, Apple, hoje eles não fabricam nada. Não fabricam nada. Eles são marca, equipe de marketing e vendas. E royalties. Isso. Vivem de royalties. Exatamente. E o quanto fortalecer uma marca no mercado faz com que o teu produto possa cada vez mais crescer e trazer possibilidades no mercado, né? Movimentar. Literalmente. O uso do sistema gestão de ativos intangíveis, que é a palavra bonita que eu uso, né, para falar o que eu faço, é entender todos esses tijolinhos que vão criar o teu muro, né? Então, eu ter vários processos de marca, eu ter patentes, eu ter desenho industrial. Eu falei da interface gráfica. Hoje, o desenho industrial de interface gráfica é o mais próximo que a gente tem de proteção de usabilidade. Porque eu criei agora um sisteminha, e no fim assim, tudo é CRM, né? Tudo é ERP, CRM. Mas o meu é diferente porque ele faz assim, ele é mais fácil, ele tem... Como é que eu protejo esse mais fácil, né? Porque o que impede alguém de olhar e falar assim, nossa, realmente é mais fácil, vou copiar. Por que ninguém copia a interface da Apple? Porque está protegido, porque os Apple Watch têm né, todo aquele sistema. E aí, quanto mais eu vou agregando a isso, mais esse meu murinho tá fechado. E quando existem as grandes compras de empresa, não sei quem comprou tal empresa por não sei quantos bilhões, o que está comprando? Esses ativos intangíveis. Porque não se compra hoje estrutura física. Por que eu compraria uma estrutura física? Eu compro conhecimento. E aí, como eu comprovo conhecimento, tendo os ativos controlados e geridos. Todos eles. Exatamente. E aí, novamente, entramos lá no começo, né? Estratégia. As empresas trabalham muito em fortalecer essas estratégias. Exatamente. Olha, com a sua experiência, de que forma uma estratégia bem estruturada de propriedade intelectual pode abrir portas para os novos mercados, inclusive o mercado internacional? É essencial para o mercado internacional. A gente ainda no Brasil, como é cultural, né, esse descaso com a propriedade intelectual, a gente ainda tem ferramentas de controle que nos dão possibilidade de proteger o que é nosso sem necessariamente eu ter sido precavido. No mercado internacional isso não existe. Essas discussões, elas não existem. Eu tenho que registrar e pronto. Eu tenho que fazer sob o risco de ser impedido de utilizar essa marca ou essa tecnologia ou comercializar o meu produto ou o meu serviço naquele local. Então, eu vou assim, perguntando, vamos lá, para o nosso dia a dia, os agentes de carga, por exemplo, que eles operam no Brasil, mas e muitas vezes tem parceiros lá fora, para eles é primordial fazer o seu processo de... Isso. Os agentes de carga, como intermediários, eles têm que cuidar da marca deles, né? Nome, para não... Qual que é o risco, né? Alguém com um nome muito parecido, operar, enganar consumidor, gerar algum tipo de risco. Sim. Mas mais do que isso é ficar de olho nos clientes, as cargas dos clientes. Eu acho que esse é um trabalho que todo o ecossistema de Comex, né? E principalmente a gente aqui em Itajaí, né? Que está diretamente ligado com a questão portuária, questão de aeroportos. Dá esse toque nos clientes. Porque, na verdade, no final, quem vai ter o prejuízo é o cliente. Quem vai ficar com a mercadoria travada é o cliente. Sim. Né? Com o advento agora do acordo da Brasil-União Europeia, por exemplo, a Receita Federal criou várias ferramentas de controle agora também de infração de marca, né? Por conta desse acordo. Então, isso vai acontecer com mais frequência, inclusive aqui no Brasil. Qual que é a estratégia nesse caso?
se precaver, a gente precisa fazer o mínimo. Infelizmente, a gente ainda está falando sobre fazer o básico, fazer o mínimo. Registrar ou deixar de usar aquilo que eu não deveria usar, né? Eu tenho que ter muita consciência, plena consciência de que eu estou infringindo e que isso compensa para mim de alguma forma. Tem muita gente que fala, eu sei que a minha marca é muito parecida com não sei quem. Eu sei que eu estou copiando tal produto. Chega pra gente essa informação, infelizmente. Eu falo, ok, você quer continuar? O seu risco é esse. Você pode sofrer, né, uma ação judicial, você pode sofrer perdas e danos, tem várias coisas. Ah, mas me compensa, ok. Quem sou eu para falar para o empresário como ele vai operar, né? Sim. Mas quanto mais fechadinho você tiver, eu tenho a minha marca protegida, tudo que eu tô copiando, mas é domínio público, eu tenho um relatório de liberdade de comercialização, eu sei que eu posso operar, então se alguém vier me encher o saco, eu só esfrego na cara o meu relatório. Todo esse cuidado ele tem que ser feito para que eu continue operando a minha operação. Eu falo para o cliente assim, a nossa primeira preocupação é ninguém te encher o saco. Continue fazendo o que você é bom em fazer, o teu trabalho. Você não precisa se preocupar. A gente vai acionar outros, a gente vai entrar com o processo. Ok, é um segundo momento. A gente não faz gestão de ativos para brigar com os outros. A gente faz gestão de ativos para ninguém, para minha operação continuar limpa e ninguém impedir a minha operação. Mas se a operação de outros que infringe a minha está me atrapalhando, ok, aí eu tenho uma justificativa plausível para acionar os outros. Esse básico do meu campinho aqui é o que ainda precisa muito ser feito aqui no Brasil. E no exterior é essencial, né? Principalmente China, né? Que a gente tem esse fluxo gigantesco de produtos. Veio o produto com uma marquinha na China, mesmo que seja na caixa, mesmo que seja... A gente precisa fazer o registro, não só o registro de marca, mas o registro aduaneiro. Lá. E a gente, claro, vários outros países a gente também tem similares. Né, o pessoal está utilizando agora portos... se eu não me engano é no Peru, no Chile ali, né? Ali também existem ferramentas de controle. Exatamente. Então, assim, cada país a gente tem um contrato. O Uruguai a gente também tem um formato de registro alfandegário. E como é que tá essa questão do Paraguai? Paraguai também, porque Paraguai durante muitos anos também teve essa visão meio de China, né? Mas agora tá indo muita empresa para o Paraguai. Exatamente, Maquila, né? Maquila tem levado muitas empresas para lá. O Paraguai ele tem uma legislação bem coerente. A gente tem hoje é um dos países que a gente mais opera. Clientes brasileiros, né, fazem proteções lá no Paraguai. E a gente tem recebido informação, eu vou falar, né, uma informação que veio de clientes, em que quando se trata de produtos de prateleira, por exemplo, uma distribuição, e aí eu tô pensando em produtos que saem aqui do Brasil e vão para lá serem distribuídos, não da produção lá. Alguns distribuidores estão exigindo o registro da marca para começar a distribuir pelo risco de ter que recolher bem de prateleira, né? Então, ocorreu alguma questão de infração de marca, vai recolher tudo isso ali, esse custo é muito alto, então eles estão exigindo para começar a distribuir o registro de marca no país. O contrário, então, assim, os brasileiros ou qualquer outro país que esteja utilizando o benefício do Maquila, industrializando lá para enviar para o exterior com aquela taxa de 1%, exatamente a mesma coisa, tem que ter um registro de marca ali no Paraguai, né, porque é no território que ele está produzindo e nos territórios que ele vai exportar. Então tem que olhar para sempre onde vai, não vai sair do Paraguai e vai vir para o Brasil, mas também vai para os Estados Unidos, também vai para a Europa, também tem que ter a proteção em cada país, sob o risco de chegar nesse território e ter esse bem bloqueado. Interessante, olha aqui. A gente aprende aqui, a gente já está quase uma hora aqui, amiga. Eu falo, né? Não, mas é bom, isso é muito importante. O que a gente estava nos bastidores já aqui conversando, que agora o Reconecta com a questão de ter fechado contrato com o grupo ND, a questão de fortalecer, nós estamos trazendo várias marcas para fortalecer no mercado. E essas marcas, elas têm que estar protegidas, né? Exatamente. Então, porque a gente está vislumbrando, no projeto, vislumbra Santa Catarina. Mas, se Deus quiser, a gente vai tomar o Brasil rapidinho. E as cópias, né, as infrações, elas começam a ocorrer quando as marcas ficam famosas. Né? É uma das coisas que quando eu comecei lá atrás, a agência sempre falava para mim assim, Renata, nos eventos, pede lá a utilização de imagem, porque enquanto tu for pequenininha, ninguém vai dar bola.
Mas a partir do momento que tu tiver, tomar alguma certa proporção, e aí isso aconteceu, que a gente estava comentando com um evento nosso, aconteceu, a gente já tem visto aí o pessoal querendo dar suas... Exatamente. Não, e assim, não só esses que de má fé clara estão copiando, mas às vezes vão ter aqueles que fazem o que a gente chama de aproveitamento parasitário. Eu não vou criar o Reconecta, eu vou criar o Leconecta. Aí vou discutir, tá, mas é parecido, foneticamente é parecido, mas se tu não tem nenhum tipo de registro, eu tenho que fazer uma discussão muito maior. Se eu tenho registro, a similaridade fonética... Eu já descobri que tem um Reconecta Training em Juiz de Fora. E que entraram em contato comigo por causa do Reconecta Training. Eu assim, não é aqui. Aí era treinamento e mentoria, mentoria e coach. Aí eu assim, interessante. Aí fui dar uma pesquisada, né? Google. Exatamente, dá para avaliar, sim, assim. Porque marcas muito parecidas, iguais ou parecidas em segmentos, né? Como eu falei, luthier, do profissional de cordas e a gente podem conviver, mas a partir do momento em que de alguma forma tem uma colidência, poderia ser o mesmo mercado, é um mercado muito próximo, é para isso que existe o direito de marcas. Para que você possa impor o seu direito e dizer, olha, tá acontecendo confusão, e aí você tem um direito anterior, um melhor direito, e pode acionar e pode se impor. Dá para fazer. Isso é importante. Vamos conversar mais. Ana, a gente já está quase 1 hora aqui. Meu Deus. Tá? Mas eu queria... Nós temos um quadro, nem te ver como foi bom o nosso bate-papo, que a gente tem aqui o roteiro, a gente foi conversando, já virou roteiro. Foi muito além do roteiro. Bom, nós temos um quadro aqui que se chama Conecta, tá? Esse quadro, eu vou te botar algumas posições e aí tu fala a tua visão referente a isso, meu Deus, tá? Que medo. Qual foi uma decisão que te fortaleceu pessoal e profissionalmente? Me dedicar a apenas uma empresa. Eu já tive 2 negócios simultaneamente. E o propriedade intelectual foi o segundo negócio, né? E chegou um momento em que eu teria que me dedicar a apenas uma e eu percebi que dividindo a gente fazia tudo mal feito. E aí a opção foi de vender a primeira operação e ficar com a segunda, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu te digo que foi a mesma coisa, porque a partir do momento que eu saí, porque o Reconecta iniciou como uma segunda renda. E aí, quando eu disse assim, não, vou apostar que isso daqui vai dar oportunidade. Graças a Deus, desde 2022, né, final de 2022, quanto mais eu me dediquei, mais oportunidade veio surgindo. Um erro que virou aprendizado. Não posso falar a primeira coisa que veio na cabeça. Um erro que virou aprendizado. Vai parecer um pouco balaio, mas é a questão de... Não dá para falar pontualmente, né? Mas a gente tem que nos ouvir. Né? Eu acho que enquanto eu tentava fazer as coisas pelos outros, não dava certo. A partir do momento em que eu parei, existe um momento na minha vida em que eu parei e eu olhei e falei, não, quem vai sofrer as consequências das minhas decisões sou eu. Então eu vou tomar as decisões baseadas naquilo que eu quero fazer. E isso para mim foi um divisor de águas. Então, eu acho que o erro é tentar sempre fazer o que os outros diziam. E a gente tem que ouvir, é claro, mas no final a decisão é nossa. E aí parei e modifiquei esse meu modus operandi. Bom. Um hábito que você acha essencial para o profissional do futuro? Exercício físico. Exercício físico, gente. Te dá disciplina, te dá muita coisa. E a gente é dessa geração do trabalhar que nem workaholics, e eu me orgulhava quando abri a primeira operação, trabalhar às 6 da manhã, à meia-noite, nossa, que legal. Não. Isso enlouquece a gente não tem produtividade, e também foi uma coisa que eu coloquei na minha vida e em que mudou também completamente, assim, a gente tem que pensar na nossa saúde para que a nossa cabeça funcione, e a cabeça funciona muito melhor. E eu vou te dizer uma coisa que esses dias eu estava num treinamento com o Joel J. E ele falou que a gente tenha saúde.
Porque aí a gente pode se focar no que é essencial, o que a Exato. gente quer na nossa vida. Porque quando a gente não tem saúde, a gente só pensa na saúde. As outras coisas se tornam mínimas. Exatamente, É, exatamente. o exercício físico, ele nos dá isso. É para isso que ele impacta. Então, assim, tem que ser inegociável. É inegociável essa questão, porque senão a gente sempre arranja desculpas. A Aham. gente sempre tem motivo. E E ótimos motivos. Ótimos então nós motivos. somos especialistas em arranjar desculpa. Exato. Eu te digo que durante muito tempo eu fui especialista em dar desculpa, até um dia que eu descobri o melhor horário para mim, que eu não tinha como dar desculpa, que era às 5 da manhã ir para academia. Maravilhoso, né? Porque aí tu vai de manhã, a primeira coisa, então tu já chega no escritório já mais disposta, já parece que eu já chego dando boa tarde, né? Que parece que porque já o teu amanhã, dia já foi, né? já acordei às 5, quando eu chego às 9 são 4 horas depois, aí todo mundo, meu Deus, já é boa tarde? Eu assim, então, Quase isso. uma palavra que define liderança. Olha, excelência. Seja ela qual for, mas é excelência. E um conselho que você daria para os jovens que estão iniciando agora? Estudem, gente. Estudem. A gente está muito mal acostumado a utilizar inteligência artificial. As respostas estão vindo muito rápido. As pessoas estão desaprendendo a raciocinar. O raciocínio, ele é necessário. Então, a gente tem visto muitas notícias de países nórdicos, por exemplo, que tinham implantado digitalização. Então, voltando ao lápis, ao caderno, porque a gente não está desenvolvendo a nossa capacidade cognitiva, né? E a gente tem sentido isso nas conversas com equipe, nas conversas com clientes, nas conversas em sala de aula. Estudem. A gente precisa estudar na raiz, no básico, pegar o livro. Não precisa, pode ser Kindle, entendeu? Mas pegar um livro e ler, assim. Eu que já ainda sou da nossa geração, né? Já tô sentindo, imagina os próximos. Eu gosto muito ainda de comprar livro Eu sou dessa. e rabiscar. Eu gosto. Eu ando com o caderno, eu sou do caderno, eu fico com o caderno. A tecnologia nos facilita muito, mas a gente está desaprendendo. Porque a gente utiliza só a tecnologia e o nosso cérebro... Não raciocina. Sim. E isso impacta em muita coisa. A gente tem a resposta muito rápido, mas a gente não guarda a informação. E aí, na hora que precisa, a gente não vai nem lembrar do que buscar, né? Então, as conversas, elas têm sido muito mais difíceis, né? Ou explicar, e aí pensa assim, tudo que a gente está conversando agora. A gente está conversando genericamente, a gente tá, né, hoje não tem nenhum assunto, mas às vezes a gente vai ter um assunto, A gente tá com esse problema, por causa disso, a gente tem que resolver dessa forma, e tu olhar pra mim e falar, né? Sim. E tem acontecido, a gente eu não tomo decisão pelo cliente, eu não posso tomar, o dinheiro não é meu, né? Eu explico os porquês e qual é a minha orientação. Sim. Mas a decisão... E a consequência, principalmente. Exato. Né? E a gente tem tido muita dificuldade do cliente entender isso e tomar decisão. E às vezes eles querem que a gente tome a decisão por eles. Mas a consequência não vai ser minha, a consequência vai ser dele. Então, a necessidade de trabalhar esse raciocínio, eu sinto que para os jovens, assim, independente do campo, comércio exterior, relações internacionais, engenharia, é necessário. Extremamente importante. A educação vai transformar o mundo. Exatamente, sempre. Ana, obrigada pela oportunidade. Eu vou deixar agora essa câmera livre para te deixar os teus contatos, deixar as tuas considerações finais para esse momento. A gente já está realmente quase 1 hora aí, então pode deixar, que eu acho que é muito importante mercadologicamente ter um profissional assim com vocês para cuidar das marcas. Principalmente, eu te digo porque hoje o Reconecta, ele atua diretamente nessa questão das marcas. Nós geramos matérias, nós fortalecemos marcas no mercado, fizemos materiais dos nossos clientes. A gente sabe da importância disso no mercado, mas muitas vezes eles também não têm a noção do quanto a marca deles é importante. Exato.
Bom, a gente está sempre à disposição, né? Hoje a Luthier é uma parceira da Facisc, então através da Facisc e do Print a gente atua em todas as associações empresariais aqui do estado de Santa Catarina, então querendo falar sobre, estamos à disposição. Queria agradecer, olhando para a câmera agora, Isso, pode ser bom. Então, queria agradecer a oportunidade, comecei falando disso, termino falando disso, eu adoro falar de propriedade intelectual. Para mim é muito claro quanto isso está inserido na vida de todas as pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, sejam nacionais, sejam estrangeiros. É muito gostoso falar isso e estar junto com empresas, com inovadores, né, nessa construção tecnológica, nessa construção do amanhã. Vocês podem me encontrar, né, no LinkedIn, Ana Bilbao, Instagram também, @AnaBilbao, e as redes profissionais no Instagram, @luthier.pi, de propriedade intelectual, e no LinkedIn também, Luthier. Nosso site também, luthierpi.com.br, a gente tem bastante informação lá. É isso. Obrigada pela oportunidade de você estar aqui com a gente. Veio exclusivamente de Blumenau aí para a gente estar conversando e trazendo esse tema que é tão relevante para o mercado. Bom, vocês sabem que aqui a Rê conecta você às melhores oportunidades de mercado. Então, vem ser um conectado.